Olá, Lilian, Sérgio, Diego, Valesca. Estava aqui em silêncio, esperando dar o 3, 2, 1 para ver nosso público chegando. Olá, Lígia. Olá, boa noite. É tão bom podermos estar juntos aqui no Retrato Espaço Cultural, espaço virtual do Retrato Cultural, nos encontrando nessa noite, apesar do espaço cultural virtual, a gente não poder dizer se é noite, se é dia, se é tarde, mas enfim, agora presencialmente à noite, pode ser que amanhã, quando forem assistir novamente, talvez esse nosso encontro gravado já seja dia, já seja um outro momento, e eu acho que essas novas fronteiras pontilhadas, né, desses espaços que nós estamos construindo juntos nas redes, elas transcendem essa temporalidade desse nosso momento presente. Então, acho que essa noite aqui, né, nesse momento que presencialmente é noite, mas ele é um lugar de encontro que transcende o tempo, se dá nesse retrato espaço cultural que agora se expande nessa plataforma virtual para fazer uma vernissage. A gente ficou pensando, né, conversando com a Nana sobre esse nome, e a gente falando, é uma live abertura, é uma vernissage, o que é, né? Esses novos tempos estão nos trazendo novas perguntas, né? Novos nomes ou ainda a ausência de nomes e definições. Isso também pode ser positivo se a gente reconhece que esse é um lugar de encontro, de afeto, de troca de humanidades. Então, essa noite é uma noite em que a gente celebra isso através do encontro entre amantes da arte, entre artistas que de forma potente põem a poesia a serviço de suas narrativas, a serviço desse lugar de construção do mundo que a gente acredita. Então, faço essa introdução toda para a gente poder não definir muito bem que lugar é esse que a gente está, mas ao mesmo tempo dizer que sim, essa vernissage é um lugar de encontro, e um lugar de encontro onde a gente põe no ar uma galeria virtual no site do Retrato Espaço Cultural, e a gente não vou eu adiantar muito como essa visualidade dessa galeria virtual funciona, porque isso eu vou deixar para Nana Moraes contar pra gente, e também aproveito para dizer que hoje aqui nesse lugar de encontro, além da Nana, eu converso também com a Simone Rodrigues, curadora da exposição, e com a Sofia Secato, parceira dessa ideia desde o início. Vamos fazer uma live breve, não será, quer dizer, difícil a gente dizer que vai ser uma live breve quando a gente tem assim, né, mulheres apaixonadas pelo que fazem, se unindo em torno de poesia. Mas tentaremos pelo seguinte: nossa ideia é não dar spoiler da exposição, é deixar que um lugar que se destina a pensar a imagem, ele permita que antes das palavras definirem as imagens, que as palavras possam ser uma ponte, um lugar de abertura, para que a partir daí vocês tenham a sua experiência pessoal com esse trabalho que está sendo oferecido pelas artistas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns pontos importantes, mas basicamente colocar no ar o site disponibilizando a galeria virtual e também o YouTube e a conta no Instagram, onde eles também estarão lá, uma conta específica dessa galeria. Então, antes de eu contar tudo que não pode, quero dizer uma coisa. Eu acho que tem uma coisa muito bonita para a gente celebrar aqui nesse lugar de encontro, que é contar um pouquinho como esse trabalho nasceu. Esse trabalho nasce de um encontro, e nasce de um encontro numa situação muito específica, né? Ele nasce do encontro entre artistas numa manifestação na porta do Teatro Municipal em 2017, final de 2017, quando os artistas e os servidores estavam protestando pelo atraso dos salários, né? E a manifestação foi uma manifestação muito bonita, porque foi uma manifestação política e cultural que aconteceu. Nana foi fotografar essa manifestação e, fotografando essa manifestação, conheceu a Sofia Secato, flautista da orquestra do teatro, que ela chama de sua segunda casa.
E a partir desse encontro, nessa situação muito né, emblemática, que diz muito a todos nós, né? E a partir da maneira como essa manifestação se deu, de forma utilizando o veículo da arte para ser a linguagem das reivindicações, né, da proposta desse mundo que a gente quer, elas se encontraram e começaram a desenvolver um trabalho, né, sobre a relação dos músicos com os instrumentos. Mas não posso dizer, porque é um trabalho que começa, tem esse embrião, tem a força desse embrião, né? Depois ele aproxima as pessoas, elas desenvolvem esse encontro, começam a desenvolver várias etapas desse trabalho e vem a pandemia. E aí o que fazemos com isso? Então, vou chamar a Nana Moraes para contar pra gente. Deixa eu ver se ela já está aqui solicitando. Eu sou uma pessoa um pouco confusa com os botões, mas conto com a compreensão de vocês para que eu encontre minha querida amiga Nana Moraes. Onde ela está aqui? Olá. Onde? Aham. Aham. Aqui. Aqui? Nana Moraes está sendo chamada. Sim! Ei! Deu certo! Deu certo! Que alegria! É muita alegria, né? É um momento tão lindo, né? A Sim. gente conseguir trazer a proposta do retrato. Sempre foi uma proposta de encontros, né? O retrato nasceu com essa vocação, né? Da gente se juntar. E como você falou, depois da pandemia, a gente começa a pensar formas de continuar a nos encontrarmos, né? Porque eu entendo que tudo isso que está acontecendo, de alguma forma, nos transforma, né? Tudo está se transformando. E o espaço cultural, o retrato espaço cultural, se transforma junto, né? E a galeria virtual nasceu desse desejo da gente continuar se encontrando. E eu venho pensando muitas formas, venho assistindo muitas formas de se estabelecer esses novos encontros. E só uma coisinha, eu não falei boa noite. Não teve Eu estava tão concentrada na conversa com você. Quando você passou para mim, eu continuei a conversa. Então, desculpa, eu quero primeiro dizer boa noite para todo mundo. Olha, você fica tranquila. Tranquila, porque o encontro é uma coisa viva. E as coisas, quando elas estão vivas, acontecem dessa forma. É assim. Não é? Agradecer a todo mundo que está aqui para essa inauguração. E então, voltando à ideia da galeria virtual, é justamente a gente encontrar formas de se encontrar, né? E essas formas, eu venho pesquisando a melhor maneira de fazer isso, quais os artifícios novos, o que a gente pode trazer de novo, porque substituir o presencial a gente nunca vai substituir. Sim. Mas a gente pode estabelecer novos diálogos. E quando os diálogos, eles são sempre... o diálogo é sob o afeto, né? Então, é essa maneira que eu venho buscando de trazer o retrato espaço cultural para essa realidade. Então, eu fiquei pensando como fazer exposições, fazer encontros, e eu venho buscando compreender o momento, compreender as mídias do momento, né? E aí, portanto, a galeria virtual foi pensada nesses moldes. O que mais me fascina é que esses encontros virtuais, eles não têm espaço, né? O espaço se abre, né? E a consciência do isolamento, a consciência de que o isolamento, na verdade,
ele é uma postura solidária, ele também é um encontro, né? Então, essa exposição, que, como você bem disse, tão lindamente, nasceu de um encontro, ela se desdobrou em novos encontros. Porque a gente não faz nada sozinho, né, Bianca? A gente faz Não. sempre junto, né? Então, essa exposição, ela parte de um isolamento e ela se transforma num coletivo. Ela foi feita a muitas mãos. Ela foi feita cada um na sua casa, mas a gente junto, né? Então, assim, primeiro eu queria agradecer muito a todo mundo que participou, a cada música e músico que estiveram juntos, que gravaram as suas peças musicais para fazer parte desse trabalho, ao Tiago Gadelha, que fez o vídeo, a Luísa Moraes, que fez toda essa ligação virtual se tornar possível, a Simone Rodrigues, da curadoria, você que está aqui nos juntando a todos para fazer isso acontecer, né? E aí, para as pessoas entenderem um pouquinho como a gente está pensando a galeria virtual, eu vou falar rapidamente. Primeiro, sobre a exposição, haverá outras lives, a gente vai ter outros encontros, a gente vai falar muito disso, a gente vai degustar muito esse momento. Sobre a galeria virtual, a galeria ela tem uma sala principal, que é o site do retrato. Através da sala do retrato, você consegue entrar em outras salas da galeria, que uma é uma sala no Instagram e a outra é uma sala no YouTube. E o espectador, né, poderá escolher a sala que melhor que tiver mais a ver com você. E dessa forma, a gente entende que a gente vai costurando todas essas possibilidades de encontros, né? E o que mais assim me deixou feliz com essa iniciativa é poder agir, é mostrar como a fotografia, como a música, como a cultura, como a arte, como tudo junto tem uma força além do que está acontecendo, né? Assim, porque a gente também não pode achar, eu não consigo festejar nada quando a gente vive um momento que escancara tanta tristeza, tanta desigualdade. Mas eu consigo fazer com que essa, esse momento tenha outros desdobramentos, né? Então, assim, transformar o isolamento num abraço, por exemplo. É como eu vejo esse trabalho, porque é um trabalho que partiu de um isolamento, mas ele é coletivo. Assim como eu sinto o isolamento. A consciência do isolamento é a consciência do coletivo, da solidariedade, né? Então, E olha, Nana, desculpa até, porque eu acho tão bonito isso que você está falando, porque ao mesmo tempo que, claro, a gente estamos todos com esse profundo sentimento de pesar, né? Mas como transformar esse profundo sentimento de pesar em também uma potência poética que nos mantenha unidos por esse fio, né? Quer dizer, o trabalho, o encontro de vocês nasce de um momento de aglomeração pura, né? Quer dizer, vocês se encontram numa manifestação, numa aglomeração, né? Então, e aí se aproximam, porque você usa muito essa expressão, né, para todo o trabalho do retrato espaço cultural, que é o olhar humanista, o olhar humanista. Você sempre fala muito disso, e você é isso, né? Então, quer dizer, vocês se encontram nessa situação de aglomeração, depois vem uma pandemia que impede as aglomerações, mas quando a gente tem o olhar humanista, a gente consegue manter o nosso fio de rede e fazer a nossa aglomeração aqui, como a gente vai fazendo, né? E aí o trabalho que poderia ficar
restrito, ao contrário, ele ganha uma força de expansão através dessa rede. Então, acho que agora, essa noite, eu fiquei pensando nisso, no que conversaria aqui junto com todo mundo, e eu acho que é uma noite em que o trabalho agora vai começar uma primeira etapa de conversa com o mundo, né? Porque esse trabalho vai continuar a andar, né? Sim, o que me fascina é ele poder chegar em qualquer lugar. Isso eu acho tão incrível, sabe? Eu fico imaginando assim, é, sei lá, uma enfermeira que passou um dia terrível e ela vai poder entrar numa salinha no Instagram ou no YouTube ou no site e ter um minuto de prazer, de tranquilidade que foi isso me traz muita alegria, assim, nesse momento, né? Que a gente é, vive tanta tristeza, né? Mas, enfim, o que eu acho legal é a gente poder agir com a nossa expressão, agir eu como fotógrafa, trazendo imagens, trazendo coisas bonitas nesse momento, me fortalece e eu espero poder, com um grãozinho de areia, trazer um pouco de afeto nesse momento tão difícil, né? E tem uma frase que já é muito explorada, muito usada, mas que acho que também diz muito sobre esse momento, que fala quanto mais a gente fala da nossa aldeia, a gente fala para o universo. Esse momento em que está todo mundo muito na sua própria aldeia, sua aldeia casa, né? Sua aldeia, esse mundo, né? Eu acho que isso está presente nas imagens também, não posso dar spoiler, né? Mas você, quando estava na manifestação, fotografava a manifestação. Agora que você está na sua casa, você de alguma forma trouxe isso também para esse lugar, né? Então, o que importa é onde o olhar está e o que o olhar está buscando, né? A gente só pode ver fora aquilo que a gente tem dentro, né? Então, isso acho que esse trabalho diz muito sobre isso, mas não posso dizer, e eu sou como segurar a minha língua dentro da boca, porque assim, eu sou tão apaixonada pelo trabalho que eu já quero contar tudo. Então, agora vou chamar a Simone Rodrigues, nossa fotógrafa curadora, que está aqui na fila. Simone, como nós combinamos, para fingir naturalidade. Assim, a pessoa já está aqui na fila, para eu não ficar depois nervosa. Então, Simone Rodrigues, acene para mim. Nana, muitíssimo obrigada. Então, após essa conversa com a Nana, a gente segue com a Simone. Após a Simone, tem a Sofia Secato. E aí sim, os trabalhos, a galeria inaugurada e vai entrar no ar em todas as plataformas que a Nana falou. Nana, muitíssimo obrigada por esse Bem-vindos olhar todos e humanista, todas. por essas pontes entre nós. Vamos. Tchau. Sim, Patrícia, beleza nos salva. Exatamente. Aqui, remover. Aqui. Ahá! Simone, achei. Simone, conectando. Cá. Cada uma que entra, eu falo obrigada. Que delícia estar aqui com vocês. Nossa, que Bom, delícia. muito bom ouvir vocês e já assim, tá enturmando aí com o grupo todo. Boa noite para todos. Tanta gente bonita, tanta gente amiga aqui presente. É realmente uma honra fazer parte desse grupo. Sim, Simone, a rede de afeto aqui é forte. É forte. É sim. Simone, E longa, né? De longa data, né, Bianca? Porque os projetos se renovam e as parcerias às vezes, né, trazem mais pessoas diferentes, mas tem essas parcerias de longa data, como eu já fiz vários projetos com a Nana, né? E com você também. A gente tem um histórico de parcerias interessantes aí de vida que é importantíssimo, acho, estar atualizando isso nesse momento tão de exceção, né? Tão excepcional. sim. Poder atualizar nas condições possíveis esses mesmos dinamismos das trocas aí, né? É um motivo de alegria no meio de tanto luto, com certeza. Sim,
E eu quero, Simone, conversar com você um pouco, porque como Nana falou dessa experiência virtual, de acesso virtual às imagens, né? E que hoje isso tem sido um desafio de todas as instituições culturais, né? De como tornar seus acervos visualizáveis, né? Visíveis, e como entrar em contato com as imagens. E, ao mesmo tempo, a gente vive numa época de chuva de imagens, né? No que nós nos conectamos internamente em nossas casas, e as janelas virtuais se abriram muito mais do que elas já eram abertas, a imagem ganhou um peso e uma presença, uma onipresença. E aí vocês se juntam com esse desafio de pôr no ar uma galeria virtual. E se vocês são pensadoras da imagem há muito tempo, então vocês estão aí já nessa pista, descobrindo os caminhos possíveis e as linguagens a serem exploradas. Então eu queria saber qual é o papel de uma curadoria nesse contexto, sabe? Como foi esse trabalho para você diante dessa nova configuração? Pois é, Bianca, eu acho que temos realmente dois aspectos aqui. Um, que é o da excepcionalidade desse momento e das novas urgências, né, que ele está colocando, assim, de tudo que ele está nos convidando a reinventar. Reinventar as formas de estar junto, reinventar a forma de produzir, reinventar a forma de experienciar a arte, de, enfim, viver todo esse universo que a gente não vive sem, né? Que a gente não consegue ficar sem fazer arte, sem ver arte, sem frequentar, sem, enfim, discutir, debater essas questões. Então, a gente precisa reinventar mesmo. Então, esse aspecto da galeria virtual é um dos pontos importantes. Agora, um outro ponto que eu acho que também é importante, mas que eu me questiono até que ponto ele passa pelas mesmas exigências de reinvenção, eu receio, eu acho até que não, é a questão do tipo de acompanhamento que um curador faz, ou do tipo de troca ou de relação que ele estabelece com o artista no momento em que o trabalho se desenvolve. Isso eu acho que não mudou muito, sabe? Porque, basicamente, eu vejo o processo de curadoria como um diálogo. É um diálogo do curador com o artista, ou que seja um coletivo de artistas, no caso a Nana, eu e Nana, que é uma interlocutora maravilhosa. A Nana é o tipo da pessoa que tem escuta, né? Acho até que é desnecessário realçar isso, porque com a sensibilidade que ela demonstra em tudo que ela faz, né? Começando pela luz, é uma maga da luz, do retrato, a sensibilidade para a direção, toda a sensibilidade artística, não poderia ser diferente no que diz respeito ao diálogo, né? É uma pessoa que escuta, processa e responde. E foi um diálogo muito intenso. E junto, paralelo ao diálogo entre nós, eu acho que tem o diálogo nosso, né, da dupla, com o processo em si, de testar possibilidades, de saber escutar também o que o trabalho está trazendo quando a gente testa uma das possibilidades, né? Saber reconhecer, às vezes, dar um passo para trás e reconhecer que aquela ideia que parecia muito boa, na prática, não ficou tão boa assim, então vamos voltar atrás, vamos testar outra. E nisso a gente caminhou muito bem junto, assim, foi uma troca super gostosa, intensa e de muita descoberta. O tempo todo, vídeo para cá, vídeo para lá. Então, no aspecto do acompanhamento da curadoria em si, eu acredito que o fato dela estar acontecendo com o distanciamento social necessário não mudou muito a lógica do processo, né? A dinâmica do processo. Já no que diz respeito à inovação da linguagem, eu acredito que sim. A gente está trabalhando com fotografia, né? Que é a linguagem primeira, por excelência, da artista. Sendo que, no caso desse trabalho, vocês vão ver agora, em breve, tá? Tchan, 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 prestes a abrir. Existe uma releitura, existe uma outra camada. A fotografia não é só uma fotografia direta, tem um trabalho de interpretação muito particular, muito pessoal, que traz um
um mistério mesmo, especial para a construção toda, né? E, e é intimista, é convidativo, é muito especial. E esse, essas camadas, essa releitura que vai adicionando à fotografia original novas formas de percepção, né, que eu acho que é muito importante, que é uma das coisas que primeiro muda na galeria virtual, é a maneira como a gente experiencia o trabalho, né, como a gente percebe, como a gente sente, enfim, tenha todo o contato, né, o encontro com a obra, mas vai ficar nítido que isso cria uma espessura diferente, né, para a imagem fotográfica. Ela fica num espaço híbrido, que é um espaço muito caro, né, ao contemporâneo, é um lugar muito contemporâneo esse do hibridismo entre a imagem still e a imagem em movimento, né? Um quase cinema, como a gente poderia chamar. Mas é um híbrido mesmo entre uma imagem mais still, porque estático não existe, né? A ideia de imagem estática, ela contradiz o princípio da percepção, que a percepção é viva, a percepção é dinâmica. Para você perceber, você está vivo, você está em movimento, o olho passeia pela imagem, então não existe imagem estática, isso é um engodo, é uma falácia. E olha, adoro esses assuntos, porque, não dando spoiler, mas dando spoiler de sentimento, o sentimento que eu tive, aí eu posso falar que eu vi o trabalho, porque eu não faria essa conversa sem ter visto o trabalho, a sensação que eu tive foi exatamente essa, né? A sensação de quase cinema e a sensação da imagem ser uma porta aberta para você entrar num ambiente híbrido, que eu não sei o nome, mas um ambiente. A imagem é um lugar no qual se entra e com o qual se dialoga lá dentro dela. Exatamente. Não, né? Era isso que eu me referia. E esse lugar aí tem essa palavra que você falou agora, postada, mistério. Tem mesmo, porque eu fiquei assim, né? Eu fiquei assim e aquilo foi me tomando, porque tem uma coisa do corpo físico também, que a gente vai falar com a Sofia daqui a pouquinho, que eu acho que adiciona aí uma camada, né, de leitura muito, muito, muito especial, né? Então, acho que mais a gente realmente não pode dizer, até porque tem horas que a palavra estraga. Então, com certeza. É para ajudar, não para estragar. Com certeza, Bianca, é isso aí. Vamos convidar o povo para assistir. Exatamente. Simone, quero agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. Por essa coragem. Nana me disse uma coisa muito bonita. Ela falou assim, a Simone, ela traz musculatura ao trabalho. Opa! Né? Eu gostei desse negócio do seu trabalho. Essa imagem é uma imagem que tem muito corpo, né? E eu gostei muito dela falar que ela trazia uma musculatura ao trabalho, né? Com a forma como você confronta as ideias e faz tudo, né? Realmente entrar num lugar de uma discussão tão profunda e tão bonita. Então, Muito Simone, obrigada, é uma honra. E olha, como boa guerreira... desculpa, fala. Nada, eu que estou agradecendo aqui, diga. Tá. Como boa guerreira, eu acho que a Nana saca muito de musculatura, hein? Disso temos Somos certeza. fãs, não? Dessa guerreira aí, maravilhosa. Simone, Me muitíssimo sinto forte. Então, é isso aí. A partir das 8, a gente se encontra em algum ambiente virtual. Por enquanto, vou chamar a Sofia. Sofia, você... Obrigada, tchau. Boa noite. Um grande beijo. Beijão. Sofia, aqui. Tô achando que eu tô tão, assim, uma destreza que está me assustando. Sofia, nossa, muito obrigada. Lindos comentários. Corações também. Sofia! Olá! Olá, tô gostando dessa brincadeira, que tá bom esse encontro aqui, gente, essa vernissagem tá muito boa. Animada, tá animada. Tá animado isso aqui. Tudo bem?
Boa Tudo noite, bem? pessoal. Que legal estar aqui, Bianca. Tem Denise dizendo, Bianca arrasando na tecnologia. Obrigada, Denise. Exatamente. Estou aqui. Não, é porque ler, Não, teclar, tudo ao não, mesmo tempo, né? não. Falar, Exatamente. Parece que daqui a pouco eu fico com aquela síndrome achando que eu estou fazendo tudo mal feito. Estou falando, não tá, não. Fica tranquila. comento com um, falo com o outro, não. Mas, enfim, Sofia, muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Informa-se, a Sofia está com uma bebê de 4 meses. Tá Assim, dormindo agora? que está dormindo agora, no meio dessa... Aquela vernissagem que a gente vê a mãe com o carrinho, empurrando o carrinho de bebê assim, sem parar de empurrar, porque se parar de empurrar, acorda, né? É quase isso. Temos essa imagem flutuante aqui na nossa live. Então, Sofia, você... o que eu quero te ouvir, que você me disse uma coisa tão bonita quando a gente fez a nossa conversa prévia aqui dessa live, que eu anotei, assim, que você... eu contei já aqui para quem está aqui com a gente nesse encontro, né, que vocês se conheceram numa situação muito específica, muito, muito bonita, muito forte da manifestação, e que quando vocês se aproximaram, você manifestou um desejo muito forte de explorar, de desenvolver, de ir a fundo em como retratar, como, né, como trans, transpor para imagens, né, a relação dos músicos com seus instrumentos. Você me disse assim, dos músicos com seus instrumentos, esses objetos, não são objetos, você falou para mim, são seres. É. Ah, isso me deu até uma coisinha apertada, assim, são seres, você falou. E a gente não queria fazer, não é um retrato de trabalho, onde você tem um músico posado com seu instrumento. Mas como esses seres, né, que vivem amalgamados, né, podem ser traduzidos em imagens. Então, eu queria te ouvir sobre esse seu desejo que motivou esse encontro, na verdade, entre um encontro humanista, já que os instrumentos são Sim. seres também, né? É exatamente isso que você disse, Bianca. Eu fiquei pensando tanto tempo nisso. A gente se dedica tantas horas por dia ao estudo de um instrumento, né? A gente quase que a gente vira uma coisa só, né? Eu vou falar de mim, né? Eu toco assim, então parece que sai da minha boca, sai dos meus dedos, a flauta e eu sou uma coisa meio única. E muita gente fala que o músico se parece com o instrumento que ele toca. Ou ele fica parecendo, ou o instrumento se parece com ele. Não sei, tem uma mágica que acontece, né? E eu fiquei pensando como traduzir isso numa imagem que não fosse aquela imagem que a gente está cansado de ver, né? Que é uma fotografia de trabalho, que você vai segurar o seu instrumento, né? O violino assim e tal. Então eu comecei a pensar como que isso poderia trabalhar junto com o corpo, né? Que o corpo é uma coisa que eu gosto muito também. Eu tenho uma relação... quem me vê em cena, no palco, sabe que eu me movimento muito. Eu tenho uma história também de proximidade com a dança. Então, eu queria abordar isso. E aí, conversando com a Nana, a coisa foi indo para lá, indo para cá. E como você disse, né, a Nana já tem essa mente incrível, que ela tem essa escuta, né, que é maravilhoso. E ela captou exatamente aquilo que eu... Não sei se exatamente, eu acho que eu nem tinha imaginado coisa tão linda como o que eu acho que acabou nascendo. Então é isso, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, porque em algum momento a gente pensou, nossa, será que não vai rolar, né? Todo o trabalho que a gente fez e tudo que a gente imaginou e tudo que as expectativas e tudo. E estamos aqui, né? Eu acho lindo isso que você falou dos seres, que motivou aqui alguns comentários, né? Milton Guran falou uma coisa linda agora nos comentários, Milton dizendo que para a gente aprender com a sua lição, que você disse que os instrumentos não são objetos, são seres, né? Ele falou que em relação à fotografia, que as câmeras também são seres. E isso é lindo, né? Então Exato. a extensão do corpo da Nana se encontrou com a extensão do seu corpo. Né? É verdade. Os seres se encontraram. Né? Não temos objetos nessa conversa, temos seres, né? Olha. Seres. E aí, quer dizer, não querendo dar spoiler, mas dando um pouco, quer dizer, nessa maneira de trabalhar o corpo em cena, porque realmente as imagens elas têm um corpo cênico ali. Isso é muito evidente, né? Tem um corpo cênico ali, um corpo cênico no sentido, tem um corpo em cena, né? Sim. E você
tá nessa série junto com outros 8 músicos, né? Quer dizer, são 9 ao total, incluindo você. Cada um trazendo a sua relação, né, corporal, a sua exposição íntima, né? E aí a gente revela aqui que esses, né, não é um spoiler, mas é uma natureza do trabalho, os corpos estão nus, né? Sim. E isso é muito importante. Como, porque é uma pergunta muito pobre, mas na verdade, como vocês encontraram esse sentido, né? A necessidade desse sentido para isso ser parte desse vocabulário, desse repertório, dessas imagens. Eu acho que a ideia principal era que não houvesse nenhuma interferência entre o músico e o outro ser, né? O seu instrumento. E aí eu fiquei pensando como fazer, como transformar isso, né? Como trazer isso para uma imagem. E aí não teve outra saída, né? Foi uma coisa que a Nana soube captar muito bem, porque são músicos que estão ali, que estão acostumados com uma exposição no palco, mas não dessa maneira. E não num ambiente assim totalmente diferente. Um estúdio não é um palco, né? Então a gente brinca que quando a gente está no palco, às vezes a gente se esconde atrás do nosso instrumento, né? Toda a nossa timidez, todo o medo, né, do público, porque isso existe, isso é uma realidade. A gente supera isso a cada performance, né? Pelo menos eu falo por mim, é sempre uma adrenalina, E ali era uma outra situação, né? Completamente adversa para essas pessoas que toparam entrar nessa história. Então, também não posso falar muito, porque é difícil não falar muito do trabalho que a gente conhece. E ao mesmo tempo é uma situação, digamos, adversa no sentido de desafiadora, mas a gente também sabe que quando ela é feita, isso, né, posso dizer também de coração, feita com a sensibilidade, a delicadeza e a humanidade da Nana, a gente encontra no aparente desconforto do início a porta para o conforto, né? Sim. Que é quando você, quando a câmera é um sujeito, né? É um ser, né? A relação se dá entre seres. E aí a gente sai do lugar do desconforto e encontra esse lugar de comunicação estabelecido pela confiança, né? Confiança que a gente tem nos encontros e que a gente tem de que a arte é realmente algo além disso, né? Esse lugar. Exatamente isso que você falou. Perfeito. Traduziu. Então, olha, minha querida, eu quero agradecer muitíssimo a vocês por terem ao trio, né? Por ter confiado em mim para poder tentar fazer essa ponte, esses fios invisíveis aqui nos quais a gente confia, né? E poder estar junto, iniciando essa conversa que é só realmente um início. Essa exposição, na verdade, está começando a ganhar a conversa dela com o mundo, a gente não sabe onde ela vai dar, ainda bem, né? Estamos abrindo portas e boa noite, é isso, que a gente quer se encontrar em alguma das plataformas que foram ditas aqui. Primeiro, no site do Retrato Espaço Cultural, onde a exposição está na íntegra, disponível lá, e também no YouTube e na conta do Instagram, aberta especificamente para a exposição, e a conta é Uno Expo Concerto. Uno Expo Concerto, tudo junto. O que eu posso dizer é que a gente vai se encontrar lá de alguma maneira, a gente se esbarra nesses corredores virtuais. Maravilha, Bianca. Muito obrigada. Um grande beijo. Eu quero dar boa noite a todo mundo. Espero vocês lá nessa exposição que é um sonho que tá hoje se abrindo para o mundo. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui nesse sábado à noite. E agora vamos comemorar com arte, que é a melhor maneira que a gente gosta, né, Sofia? Certeza. Grande beijo. Beijão. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.